Olá a todos, eu sou Samantha Mazeiro, aluna do 10º semestre de Psicologia da Faculdade FMU, e estou aqui hoje com o professor Ito. Inclusive, professor Ito, muito obrigada pelo seu tempo, por dividir conosco os seus conhecimentos, a tua experiência com inteligência artificial, especialmente numa perspectiva para o aluno de psicologia e para o psicólogo. Então, obrigada, professor. Obrigado pelo convite, foi um prazer. E depois eu conto a minha história de como eu quase fiz psicologia, mas isso fica para frente. Ah, ótimo, muito obrigada. Bem, um dos pontos que é relevante para todos que estão conosco hoje é pensar sobre o que a inteligência artificial pode oferecer para mim, como aluno da psicologia, para mim, como psicóloga, como psicólogo, e, no fim das contas, qual é o impacto que isso pode ter na nossa carreira e no nosso atendimento, considerando que muitas pessoas hoje buscam auxílio da inteligência artificial para não exatamente se consultar, mas para ter respostas a respeito dos seus sentimentos, a respeito das suas percepções. Então, a nossa jornada, rapidamente aqui hoje, vai ser explorar cada um desses tópicos. Então, o senhor podia, por favor, contar um pouquinho sobre a tua experiência, sobre a sua carreira e como que o senhor chegou, né, nesse amplo conhecimento que hoje o senhor tem? Claro, bom, meu nome é Edson Ito, eu sou professor, eu passei por várias empresas, pela Motorola, Embraer, passei pela Ericsson, Givaudan, e em todas essas empresas existia uma necessidade de a gente trabalhar bem com as informações. Eu venho de uma área chamada inteligência competitiva, que é uma área que é responsável por entender o mercado e apoiar a tomada de decisões. E por conta disso, esse conhecimento de como lidar com informações e obter apoio de sistemas automáticos sempre teve muito no topo da nossa lista de prioridades. Uhum. E eu comecei a trabalhar com esse processo é, desde quando eu estava no Japão. A inteligência artificial, como alguns de vocês devem saber, não é um conceito novo. Ele começou em 1900, na década de 30, Uhum. e lá na Mitsubishi a gente trabalhava com alguns sistemas proprietários de inteligência artificial, e eu trabalhei lá durante 2 anos e meio. Eu voltei para o Brasil em 2021, e desde essa época eu tenho tido muito interesse em trabalhar com isso. Quando apareceu o ChatGPT, a versão 3.5, eu já tinha algum tempo de experiência e foi uma questão de me adaptar. Então, nessa época, eu já ministrava aulas em Company e na Fundação Instituto de Administração, a FIA Business School. E lá na FIA, a gente já começou com o processo de ensinar a inteligência artificial como um acessório para a atividade principal no começo de 2022. E aí, desde então, a gente já treinou alguma coisa como 600, 700 alunos, e a gente teve a chance de aprender um pouco com a experiência deles. Então, foi assim que a gente conseguiu. Teve muito estudo, teve muito trabalho de bastidores e teve muita interação com pessoas que, na minha opinião, são excelentes. São alunos muito bem qualificados e que tiveram a oportunidade e o interesse de fazer a experiência. Então, foi uma construção conjunta de nós, professores, e de centenas de alunos que usaram essas ferramentas. Uhum. E a coisa interessante é que, no fundo, a inteligência artificial é só um meio para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos. Então, eu tive a chance de trabalhar com inteligência artificial para estratégia, para vendas, para artes, para uma área muito próxima da área de vocês, que é a área de psiquiatria, onde eu tive a chance de observar como os profissionais usam essa ferramenta. E é por isso que eu fiquei muito feliz com o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode ser usada de uma forma profissional e segura por profissionais de psicologia. Que bom, professor. Ah, e lembrando que, se eu não estou enganada, o seu mestrado foi justamente no desenvolvimento de inteligência Foi, artificial. foi sim. Eu fiz o mestrado na Universidade de Salford, na Inglaterra, e o foco desse mestrado foi justamente usar inteligência artificial
para apoiar a tomada de decisões. E eu fiz esse processo justamente porque eu sabia que em algum momento a gente ia precisar capacitar os profissionais a usarem a inteligência artificial, mas não se esconder atrás da inteligência artificial. E foi isso mesmo, a gente fez um trabalho que, na minha opinião, ficou muito interessante para a gente fazer o mapeamento, apoiar a seleção, apoiar todo o processo de admissão e acelerar alguns processos de modo que as pessoas pudessem usar o seu tempo e a sua capacidade naquelas atividades que são realmente importantes. Então, traduzindo isso para a psicologia, tem muitas atividades em psicologia que não tem nada a ver com a função, com o conhecimento específico de psicologia. São Uhum. tarefas repetitivas, são tarefas administrativas que tomam um tempo e que poderia ser mais bem usada por psicólogos usando o seu tempo para fazer trabalhos especificamente de psicologia. E a gente vai ter algumas oportunidades de mostrar como é que isso é feito. Então, ótimo. Será que a gente pode começar primeiro sobre o que que a inteligência artificial de fato é? Uhum, claro. Uma coisa que, se você me permitir, uma coisa que eu acho que seria muito importante é se perguntar: para que a gente está falando sobre inteligência artificial? Será que a ideia seria que algum dia a inteligência artificial substituísse os psicólogos? E rigorosamente eu te digo que não. Inteligência artificial, bom, existe um professor, o professor Nicoleles, que fala que a inteligência artificial deveria ser entendida muito mais como uma ferramenta, mas a gente não está criando uma nova forma de vida. Uhum. A inteligência artificial deve ser usada e deve ser encarada como uma ferramenta absurdamente poderosa, que pode ajudar o psicólogo, no caso, a fazer o seu trabalho, mas não é o principal. O psicólogo continua sendo o elemento mais importante nessa equação. E quando a gente pensa nisso, a gente deveria reconhecer que a inteligência artificial é basicamente uma ferramenta dentro de um computador que tem algumas capacidades. Então, ele consegue ajudar a gente a reconhecer padrões. Então, ele consegue pegar uma quantidade absurda de informações e entender quais são os elementos comuns. Ele pode ajudar a gente para fazer automação de tarefas. Então, se você é um psicólogo clínico que trabalha sozinho, muito provavelmente você vai precisar fazer a emissão de notas fiscais. E, francamente, o tempo de um psicólogo é muito caro e é muito valioso para ele ficar sofrendo para fazer uma nota fiscal. É melhor automatizar isso. Ele pode ser usado para a geração de textos. Então, muitas vezes nós temos uma ideia muito importante que a gente quer organizar e quer compartilhar, e ao invés de ficar brigando com o texto, a gente pode usar o apoio da inteligência artificial para ajudar a tirar uma ideia da nossa cabeça e colocar no papel, né? E também ele pode ser absurdamente útil para ajudar a gente a analisar informações. Então, quando a gente faz qualquer tipo de análise, aqui eu vou puxar um pouco para a psiquiatria, porque foi onde eu tive a chance de interagir com alguns profissionais. A gente trabalha com uma quantidade absurda de dados. Então, quando você trabalha com grandes quantidades de dados, é importante você ter uma ferramenta que ajude você a entender o que esses dados significam, fazer análises estatísticas, fazer uma análise de atribuição de valor, significado, etc. Então, é mais uma ferramenta. De uma forma muito grosseira, a gente está falando de um conjunto de softwares muito avançados, que ajudam a pessoa a pensar, mas que nunca vão substituir o conteúdo da nossa mente. Perfeito. Então, partindo desse princípio, o que a gente não deve esperar, né? O que uma inteligência artificial não é ou não faz ou não deve fazer Claro, por nós. claro. Bom, primeira coisa, a inteligência artificial não tem empatia. Ele não sente. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e aquilo que a pessoa diz não não é aquilo que ela está sentindo. E um ser humano consegue perceber que existe essa dicotomia.
Então, a inteligência artificial trabalha com dados e ele não tem a sensibilidade que ele precisaria para perceber que aquele momento não é o momento de cutucar, não é aquele momento de explorar, e sim o momento de acolher. Ele não se importa com a pessoa, né? Ele não entende o sofrimento humano, ele vai coletar informações e vai interpretar aquelas informações. Mas a incapacidade da inteligência artificial de sentir impede que ele consiga fazer um trabalho bom como um psicólogo. Ele não possui ética. Então, você vai perceber que existem algumas limitações do que a inteligência artificial pode fazer. Então, se você pedir para ele te dar uma receita de uma bomba, ele não faz isso. Não porque ele tem uma ética, uma moralidade, mas sim porque ele foi limitado a fazer aquilo. Em aplicações de inteligência artificial militar, você pode pedir para ele fazer cálculos para máximo dano ambiental, ou seja, é uma máquina que vai fazer o cálculo de como atingir aquele objetivo. E ele não possui um vínculo terapêutico. Para isso, você precisa do contato entre duas pessoas. É aquilo que eu falei, a gente pode usar a inteligência artificial para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho, mas ele não vai fazer o trabalho pela gente. Você vai ter o contato com o paciente, você vai obter os insights, você vai empatizar, você vai entender o que a pessoa está passando e você pode, eventualmente, ajudar a pessoa a buscar as próprias soluções. Nenhuma inteligência artificial pode fazer isso. É o que eu falei. Psicologia, eu fiz administração, então eu fiz 6 cadeiras de psicologia, porque eu sempre tive muito interesse nisso, né? Mas existe uma parte de arte e uma parte de ciência em psicologia. Essa parte da arte depende do contato entre pessoas. A parte técnica, eu diria que é a parte fácil. A parte que realmente faz a diferença é aquela onde você tem o contato entre as pessoas. E isso nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer. Então, nesse sentido, a inteligência artificial continua sendo humana. Ela pode ajudar a gente a controlar as informações. Ela pode ajudar a gente a identificar padrões que a nossa limitação cognitiva não alcança. Ela Uhum. pode ajudar a gente, por exemplo, a emitir uma nota fiscal, mas ela não vai substituir o nosso trabalho principal como psicólogo. E pensando nesse sentido, é muito natural que a gente pense em inteligência artificial e pense nas LLMs, né? As Sim. generativas, aquelas que a gente trabalha, Aham. mas elas estão presentes em pequenas coisas no dia a dia que a gente sequer percebe hoje. Tem como a Uhum. gente identificar isso para a gente começar a construir qual é o impacto da inteligência artificial no mundo, na sociedade, né? No contexto em que a gente vive hoje? Claro. Vamos falar sobre. Eu vou contar uma história. Quando eu conheci a minha esposa, eu fiquei de buscá-la, né? Num dos primeiros encontros, eu fiquei de buscá-la. Na casa dela e ela morava na época na Zona Norte, né? Depois da Cachoeirinha. E eu não Hum, conhecia nada, nada, nada de Zona Norte. Então eu levei horas, literalmente horas, para chegar lá, né? Hoje eu conseguiria chegar de uma forma muito tranquila, mas percebe o seguinte: era uma máquina, no caso o Waze, que me ajudaria a decidir se eu ia virar à direita ou virar à esquerda. Então, ele me ajuda, por exemplo, a chegar até a casa da, então, minha namorada, né? Hoje é minha esposa. E isso não me deixou menos humano, isso me ajudou a executar uma tarefa de uma forma muito, muito, muito mecânica, né? hum, Então, isso mostra como a gente está cercado por inteligência artificial. Quando você escuta música e você recebe a próxima sugestão, o meu favorito, quando você está num sábado à tarde, num domingo à tarde, muito entediado e você quer ver alguma coisa, e você não sabe o que você quer ver. E aí, se tudo der certo, o Netflix sabe o que você quer ver. Quando você está com aquela caixa postal, o Gmail, que você tem aquela enxurrada de mensagens, e aí você usa a inteligência artificial do Gmail para falar, escuta, me faz um relatório das mensagens que chegaram, separa entre
aquelas que requerem ação, aquelas que requerem ação imediata, aquelas que requerem que eu me organize. Então, eu peço para a inteligência artificial gerar um relatório, identificar quais daquelas mensagens tem alguma ação localizada no tempo e eu peço para ele já colocar no meu calendário. Então, são pequenas coisas que a gente já faz e que ajudam a gente a trabalhar de uma forma mais eficaz. E, na minha opinião, elas são tão poderosas porque a gente não percebe. E eu acho que a mesma coisa poderia ser feita no trabalho de psicólogos, né? E aí eu tenho um slide que é específico para falar sobre isso. No Era um caso bom de ponto, bancos, né? oi? Acho que esse é um bom ponto, é perguntar assim. Agora, no nosso caso, como estudantes de psicologia e como psicólogos, o quanto a IA pode potencializar o nosso trabalho. Uhum. Evidentemente, nunca nos substituir, mas potencializar e permitir que a gente possa usar o nosso tempo de forma mais inteligente no que realmente importa. Claro. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar ponto por ponto. Então, vamos lá. Um psicólogo, ok. Aqui eu vou pedir para você me corrigir, tá? Se eu puder, eu não conheço tanto assim da profissão de psicologia, mas eu entendo que você pode, grosso modo, pensar em termos de psicologia, do trabalho do psicólogo, clínico ou organizacional. Caso você opte pela parte clínica, na prática você está se organizando como uma pequena ou como uma microempresa. Então você tem um monte de atividades administrativas que são muito chatas para um psicólogo, porque o psicólogo não resolveu fazer administração. Se ele quisesse trabalhar com tarefas administrativas, ele fazia administração. Então você tem que pensar no marketing, como é que você vai se promover, como é que você vai controlar as suas atividades. Nota fiscal. Eu trabalho na FIA, FIA Business School, e quando a gente ministra uma aula, a gente recebe um e-mail de uma pessoa que trabalha lá na parte financeira que fala, por favor, emita a nota fiscal. E eu sofria imensamente para fazer isso. Eu levava 15 minutos para montar uma nota fiscal. Hoje eu faço isso em 15 segundos. Eu copio o enunciado das instruções de como elaborar e eu coloco numa inteligência artificial e ele gera essa nota, o texto da nota fiscal pronta para ser colada. Então, uma atividade que tinha um custo emocional, eu sentia uma gastura, uma coisa assim, meu Deus, eu não quero fazer isso. Agora ficou uma coisa automática. Ah, chegou a mensagem. Copia, cola, gerou o texto, vai no site e pronto. E eu estou em processo de fazer com que a inteligência artificial entre no site da prefeitura e já faça a emissão. Então, a partir do momento que eu recebo o e-mail, eu jogo na inteligência artificial e eu esqueço do assunto. Então, esse é o tipo de coisa que elimina uma boa parte do tempo, do esforço e daquele peso, que no meu caso, meu Deus, é muito chato. Eu odeio emitir nota fiscal. Eu adoro o efeito da nota fiscal e odeio o processo de fazer. E se a gente pode usar um processo automatizado, tranquilo. Decisões. Então, lá na FIA, eu sou professor de uma disciplina chamada tomada de decisões e pensamento crítico. O processo de tomar uma decisão usando métodos estruturados de análise, respeitando o pensamento crítico, pode ser um processo bastante trabalhoso. Então, você tem uma parte de coleta da informação, você precisa julgar a qualidade daquela informação, você tem que fazer a análise. Diferentes problemas têm ferramentas de análise específicas e você precisa julgar, avaliar a aderência daquele resultado ao problema que foi proposto. Então, na medida que você tem um processo muito bem mapeado e muito bem estruturado, você consegue usar a inteligência artificial para fazer esse processo, né? Ele ajuda você na comunicação. Então, nesse trabalho que eu faço de inteligência competitiva, o meu trabalho é identificar quais são as necessidades de informações dos meus tomadores de decisão. Eu coleto a informação, eu analiso e eu preciso comunicar o que eu descobri
e quais são as conclusões para as pessoas que vão receber isso. Só que você tem diferentes tomadores de decisão que têm estilos de comunicação completamente diferentes. Uhum. Eu lembro que eu fazia relatórios para um vice-presidente de uma das empresas que eu trabalhei e ele precisava da cópia em papel, porque ele gostava de fazer anotações e tal. Outras pessoas não queriam um documento, eles queriam, olha, quando tiver uma necessidade, eu vou até o seu escritório, a gente trabalha no quadro branco e boa. E é isso que eu fazia. Então, mesmo tipo de análise, o mesmo grau. Então, os meus dois superiores eram vice-presidentes. Um precisava de um relatório em papel, em texto quase jornalístico, e o outro só precisava de um quadro branco para ele rabiscar e entender. A inteligência artificial ajuda você a identificar qual é o perfil dessas pessoas e ajuda você a elaborar material que respeite essa necessidade de receber informações específicas. Ele Uhum. personaliza as intervenções na medida que você identifica qual é a intervenção, no caso administrativo, né? Mas possivelmente também psicólogo, que geraria o máximo de resultado. Você tem as anotações e o seu conhecimento como psicólogo para ajudar isso e ampliar o impacto, ou seja, atender as pessoas com mais qualidade e profundidade, porque você consegue fazer análises e reflexões muito profundas, porque agora você tem uma ferramenta profissional para ajudar você a fazer isso, que é diferente de você fazer isso com papel e caneta, né? Daria para fazer com papel e caneta? Daria, da mesma forma que também você consegue fazer os cálculos para construir um prédio com papel e caneta. Só que se você tiver um computador e a ferramenta especializada, você consegue fazer isso mais rápido e melhor. Mas a responsabilidade continua sendo sua. Se a gente fosse pensar, professor, em áreas, né, com o seu conhecimento da parte técnica, claro que se a gente fosse falar da inteligência artificial puramente, sem pensar, a gente poderia entrar em muitas questões técnicas, mas a ideia é a gente levar isso para o exercício da profissão. Se a gente Certo. pensar, então, nessa questão de áreas, como a IA pode colaborar para o psicólogo que vai seguir a carreira ou que segue, já está atuando na psicologia clínica? Tá, entendi. Bom, vamos, vamos em partes. Aqui eu tinha montado um slide, mas do jeito que você formulou essa pergunta foi muito interessante. Então, imagina o seguinte: uma situação atual, tá? Primeiro, a gente tem o surgimento daquelas canetas maravilhosas, então, aquelas Uhum. canetas que vão ajudar a gente a perder peso. Então, antigamente, e eu vou ser temeroso quando disser isso, antigamente a gente considerava que a obesidade, o excesso de peso era praticamente uma falha de caráter. Ah, você tem que comer menos e exercitar mais. Hoje, felizmente, a gente percebe que nós aprendemos que a obesidade é uma doença crônica. Então, não é uma falha de caráter, não é uma punição divina, é um problema que tem uma componente psicológica e uma componente física e biológica. Na medida que a gente usa as canetas, a gente percebe que e o pessoal que trabalha aqui na Faria Lima, eu moro perto da Faria Lima, então tem tanta gente usando essas canetas que se eu for mordido por alguém, eu vou perder uns 15 quilos. Então, isso tem um efeito importante sobre a psicologia. Então, se eu sou um terapeuta, como é que eu devo interpretar o que está acontecendo? Então, nesse sentido, a gente consegue usar a inteligência artificial para a gente se educar em relação ao que está acontecendo. Então, eu vou pegar a inteligência artificial e vou pedir para ele buscar os 200 trabalhos mais importantes que falam sobre o efeito das canetas de controle de peso ou para controle de diabetes para a profissão de psicologia. Então, ele vai buscar essas informações em Harvard, em Stanford, nas universidades da Inglaterra, do Japão, e eles vão pegar todo esse conhecimento de uma forma muito rápida. Você consegue fazer isso em minutos. Eu fiz isso para me preparar para essa conversa. Então, vamos lá. Eu peguei.
200 das melhores obras e estudos e monografias e teses que falam sobre esse assunto. Aí eu peço para ele identificar o que tem de comum, o que diferentes países pesquisadores se identificaram. Eu posso pedir para ele encontrar esse material, fazer o sumário e organizar os resultados de uma forma que eu consiga usar. Eu posso usar a inteligência artificial para organizar as notas. Então, na medida que eu atendo pacientes, eu tenho colegas, eu consigo fazer as minhas observações, sempre anonimizado, isso é super importante, e aí ele compara as minhas observações com o conhecimento acumulado, nesse caso, por 200 pessoas que fizeram o trabalho de meses de estudos, de observação e de compreensão. Tá? Então, isso por si só já gera uma quantidade absurda de conhecimento que pode ser assimilado por nós, né? Obviamente que o conhecimento, pelo conhecimento, é útil, mas não é o que muda a nossa experiência como profissional. Na medida que você consegue interagir com o conhecimento e aplicar e comparar a sua observação pessoal com aquele conhecimento que foi gerado de uma forma muito prática, muito rápida, eu acho que o profissional ganha, o paciente ganha, a sociedade ganha. Além disso, uma coisa que eu achei muito interessante foi a possibilidade de fazer uma transcrição com conhecimento. Então, como é que muitos psicólogos trabalham? Eles têm o contato com o paciente e eles tomam um tempo para fazer a transcrição, eles fazem as anotações da interação que eles tiveram com os pacientes. Alguns psicólogos têm mais pacientes do que outros, então, se ele tiver que guardar na cabeça, ele ou ela tiver que guardar na cabeça informações de 150 pacientes ao longo de vários anos, isso pode ser problemático. Então, você pode fazer a transcrição se for autorizado. Então, se for autorizado, você pode fazer a gravação e a inteligência artificial consegue organizar essas informações, ele consegue transformar em texto e ele faz um processamento de texto para identificar o que aconteceu ao longo de todo o seu histórico de conhecimento, de relacionamento e de terapia. Caso o paciente não se sinta confortável, o que é absolutamente compreensível e precisa ser respeitado, o que o psicólogo pode fazer é pegar o telefone e falar: olha, conversei, o paciente XPTO falou isso, e na medida que a inteligência artificial entende quem é o paciente, ele incorpora esse conhecimento adquirido nessa conversa ao corpo de conhecimento geral, de modo que o psicólogo consegue dialogar com esse conhecimento como se estivesse dialogando com uma pessoa, né? Eu preciso estressar que, nesse sentido, os cuidados éticos e legais são super importantes, mas definitivamente é uma ferramenta importante para ajudar a gente. E a coisa interessante é que você consegue carregar o conhecimento dos principais psicólogos que você segue. Então, por exemplo, se você vai numa linha de psicodrama do Moreno, provavelmente você vai ter uma base teórica conceitual que é diferente de um método junguiano, por exemplo. Então, você consegue colocar o conhecimento que vai embasar e que vai orientar a forma como você pensa, né? Então, aqui são algumas coisas muito básicas que eu imaginei que podem ser feitas, né, Uhum. Bom, para agora se a ajudar. gente mudar de linha, a gente falou da clínica. E para Uhum. aqueles que quiserem seguir para o organizacional? Nesse caso, eu acho que vai ficar ainda mais prático e ainda mais fácil, se é que se pode falar de fácil quando a gente está falando de terapia. Inclusive, uma parte desse processo de psicologia organizacional foi o objeto da minha monografia de mestrado, né, lá da Stanford University. Então, você tem a triagem inicial. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha um processo de seleção. Então, é possível você identificar uma vaga e descrever os requisitos daquela vaga e identificar quais são os requisitos para você ter uma pessoa que consiga
fazer aquele trabalho, em termos de competência, em termos de experiências, em termos de resultados demonstrados. Uma vez que você transforma isso numa linguagem, em palavras, você consegue usar aquele algoritmo para identificar quais são os candidatos que teriam uma maior probabilidade de atenderem aquelas características. Então, quando você pega uma pessoa, quando você tem uma necessidade de uma área operacional, onde velocidade é mais importante do que precisão, você consegue capturar isso através do padrão de linguagem que as pessoas usam. E isso Uhum. é muito interessante. Os israelenses desenvolveram muito essa capacidade, né, através de uma área do conhecimento que eles chamam de statement analysis. Então, eles analisam o que a pessoa fala e, através da escolha das palavras, dos tempos, das pausas, eles conseguem extrair várias informações que podem ser usadas como elemento da triagem. Quando você pensa em termos de clima organizacional, você tem a forma antiga, onde você passava um questionário, e você tem outras formas de coletar as informações de uma massa de dados de várias pessoas, analisando o perfil de construção das palavras, como as pessoas se comunicam, quais são as palavras que elas usam, o tempo. Você consegue ter uma noção, uma indicação indireta de clima organizacional. Além disso, você consegue usar a inteligência artificial através de algo que a gente vai chamar de agente, que consegue elaborar as análises que precisam ser feitas, as coletas de dados, para que você consiga extrair as informações que você precisa sobre clima organizacional. Então, seria o equivalente a você ter um psicólogo que consegue falar com todas as pessoas várias vezes por dia. E, obviamente, como trabalhando um a um, você não consegue fazer isso. Uhum. Com uma tecnologia, você consegue. Você consegue pensar em termos de treinamento. Então, você consegue identificar quais são as necessidades de competências e que vão se traduzir em demanda de treinamento, e você consegue fazer com que cada funcionário tenha uma trilha de treinamentos específica para suas necessidades e que você consiga configurar o treinamento, sessão a sessão, com base nos resultados daquela pessoa, que é uma coisa que a gente não consegue fazer hoje. Hoje a gente precisa pensar em pegar pessoas que têm um perfil mais ou menos parecido e colocar todo mundo submetido à mesma carga de treinamento. O que, se Uhum. você pensar, não faz muito sentido, porque é o seu caso. Você é uma aluna de psicologia e você tem colegas que são absolutamente diferentes. O ideal seria que cada um dos alunos tivesse um programa específico para suas necessidades barra interesse. Só que nenhum professor aí da faculdade consegue fazer isso porque você tem que atender a classe, não as pessoas individualmente. A mesma coisa para People Analytics. Como é que você faz para coletar e analisar as informações de todos os funcionários, de modo que você garanta o máximo uso dessa pessoa, o máximo desenvolvimento e o máximo respeito para as demandas individuais, né? O que vai ajudar também você a trabalhar no planejamento. Então, eu tenho uma população dentro de uma empresa e eu percebo que eu tenho uma necessidade específica de um conhecimento. Se eu percebo que esse conhecimento está desaparecendo, eu posso identificar isso antecipadamente e tomar as ações para reduzir o turnover ou para garantir que você tenha um fluxo de pessoas que garanta a continuidade da capacidade operacional e do conjunto de competências que essa organização precisa. Então, tem muitas aplicações e, diferente da psicologia clínica, você tem muitos estudos que falam sobre como você poderia usar isso, porque é uma questão estratégica. A capacidade de você ter as pessoas que você precisa capacitadas, motivadas, isso é uma questão super, super, super estratégica e cada vez mais à medida que você começa a ter uma competição cada vez mais baseada em conhecimento. Ótimo. Baseado em conhecimento, acho que a gente pode trazer também para o estudante. Como o estudante, nesse caso,
para nós, estudantes de psicologia, como a IA pode ser uma ferramenta que permita que a gente se aprofunde mais, estude melhor e aprenda melhor. Tá. Bom, vamos começar. É, você está no 10º ano, né? 11º Semestre. Se fosse 10º ano, eu semestre. acho que eu já tinha Verdade, repensado. verdade. Tem algumas coisas que faz a gente repensar nas escolhas de vida, né? 10 Bom, anos, acho que seria um pouquinho grande. tá, 10º semestre. Nessa época você está no seu TCC. Eu percebo que existem duas formas de você usar a inteligência artificial. Aquela forma que você vai tentar enrolar a faculdade, isso é fraude, né? E você vai tentar fazer com que a inteligência artificial faça o trabalho para você, ou você reconhece que tem aquele trabalho que é seu, que depende totalmente do seu esforço, da sua experiência, da sabedoria que você obteve, e aquela parte mecânica que pode ser transferida para a inteligência artificial, né? Obviamente, você precisa combinar isso com o professor e com a administração da escola. Então, por exemplo, eu fiz uma monografia sobre inteligência artificial e o meu professor orientador era uma das maiores autoridades da Inglaterra sobre inteligência artificial. Só que, pelas regras da universidade, eu não podia usar inteligência artificial. Uhum, Eu posso discordar, eu posso concordar, mas as regras são as regras. Então, dentro das regras, o que eu pude usar de inteligência artificial, eu usei. Como é que eu usei isso? Através de pesquisa bibliográfica. Então, eu precisava identificar quais foram os usos registrados de inteligência artificial em organizações. Para isso, eu podia fazer. Eu podia identificar quais eram os pontos em comuns e as diferenças. Agora, a estruturação da monografia eu fiz à mão, porque essas eram as regras. Mas mesmo tendo sido limitado desse jeito, eu pude usar. Tem uma questão que eu acho muito legal. Eu acredito que em graduação, isso pode ser mais importante, que são os flashcards. Então, quando você faz uma prova, e eu entendo que em psicologia você deve fazer muitas provas, que você precisa saber definições, e não apenas fazer definições, mas também usar aquelas definições para gerar um conhecimento novo. Nesse sentido, os cartões de estudo são super importantes, na minha opinião, porque você consegue pegar um conteúdo e aí você joga o computador para fazer perguntas diretas. E você vai lá e responde, e ele ajuda você a identificar quais são as falhas e aquilo que você é bom e aquilo que você deveria ser melhor. E ele pode fazer uma simulação de prova oral. Então, você pode, entre aspas, falar com o seu computador e você pede para ele fazer as questões mais pesadas, difíceis, capciosas. E se você entender como funciona o seu professor, você consegue, entre aspas, fazer com que o computador, a inteligência artificial, faça perguntas compatíveis com aquelas que o professor faria. E isso faz com que você consiga ter uma aproximação mais estruturada e você perde o medo de trabalhar com aquele tipo de pressão. Então, eu acho que isso é uma ferramenta absurdamente poderosa. uhum. Obviamente, existem várias ferramentas. Lá na FIA, os alunos estão usando uma ferramenta chamada Notebook LM, que eu achei que é sensacional. É muito prática para ajudar as pessoas a estudarem, a registrar o conhecimento, localizar fontes. Tem ferramentas muito boas para fazer isso. Ótimo ponto. Acho que era a próxima pergunta, né? Existem milhares de ferramentas, né, disponíveis comercialmente, que não sejam exclusivas para as empresas, que sejam de acesso de pessoas físicas, digamos assim, como nós, né? Uhum. Quais são aquelas que você acredita que são essenciais, né? Aquela que, se você dominar a forma como elas funcionam, as próximas tendem a ser mais simples de dominar. Uhum. Eu acho que essa pergunta é muito importante. É, é o equivalente a perguntar qual é a melhor ferramenta. Então, você vai numa loja de material de construção e aí você pergunta para o vendedor qual é a melhor ferramenta.
E a resposta correta deveria ser: não sei, o que que você quer fazer? Então, se você quer uma ferramenta generalista, você quer ser capaz de fazer tudo, né? Você pode pegar o Chat GPT. Se você precisar trabalhar com documentos, então você precisa trabalhar com grandes volumes de documentos. Você precisa pegar documentos longos e relacionar com documentos pequenos. Você precisa fazer uma interação forte. O Claude é uma ferramenta muito boa mesmo. Se você trabalha dentro de um ecossistema do Google, que é aquele exemplo que eu falei, então vamos lá. Eu uso o ChatGPT, mas também eu uso o Gemini. E Uhum, eu fiz a ligação dessas inteligências artificiais para o e-mail, para o WhatsApp, para a agenda, uhum. e, enfim, então eu peço para ele, todos os dias eu quero que que você me gere um relatório do que vai acontecer hoje, do que vai acontecer nessa semana. Vasculhe dentro do meu e-mail para ver quais são as mensagens que requerem ação. Se tiver algum compromisso, coloca na agenda e me avisa. Então, eu consigo fazer uma ligação entre várias ferramentas e a vantagem é que você já tem esse processo todo integrado. No caso do Gemini, ele é fácil, porque ele já está dentro do ecossistema do Google. Mas você consegue fazer isso no ecossistema da Microsoft, você consegue fazer ligações com o ChatGPT. Então, hoje eu uso o ChatGPT e também eu uso o Gemini. Então, para a gestão do dia a dia, eu estou gostando muito de usar o Gemini. Para fazer análises profundas, pesadas, etc., eu estou preferindo usar o ChatGPT. E mesmo o ChatGPT sendo mais genérico, ele me ajudou para fazer a preparação dessa nossa conversa. Por exemplo, eu não sei se você percebeu, mas eu montei essa apresentação usando o ChatGPT. As ideias foram todas minhas. Eu fiz algumas interações, eu fiz algumas perguntas, eu pedi para ele deixar a apresentação acessível para pessoas que não têm grande conhecimento de tecnologia de informações, que não sabem ou não gostam de escrever código, por exemplo. E ele gerou esse formato daqui. Né? Então, o ChatGPT não é a melhor ferramenta para você fazer a apresentação, mas é bom o suficiente. Então, eu acho que é importante a gente saber o que a gente quer fazer, e quando a gente sabe precisamente o que quer fazer, aí a gente vê as ferramentas. Se eu quero prender um prego, se eu quero pregar um prego na parede, provavelmente eu preciso de um martelo. Se eu quero que tenha uma, uma fixação muito mais forte do que um prego, provavelmente eu vou precisar de um parafuso, e para isso eu vou precisar de uma furadeira, colocar uma bucha, colocar o parafuso e usar uma parafusadeira. Né? E o Copilot, que tem uma ligação muito boa com o ecossistema da Microsoft, consegue ter muitas das vantagens do Gemini. Então depende muito do que você precisa. Eu acho que você precisa ter uma clareza muito grande em relação ao que você quer realizar. Uma vez que você sabe, a escolha da ferramenta se torna muito mais fácil. Não, ótima essa questão da ferramenta, e acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, porque além dessas que é, você elencou como hoje essenciais, as mais populares, as mais utilizadas, e a inteligência artificial aprende com o uso, logo elas tendem a se aperfeiçoar mais. Mas a gente ainda tem o Manus, né, que academicamente faz muito sentido, a gente tem o DeepSeek, que também está indo muito bem, Uhum. embora exista um pouco de resistência ainda pela procedência Sim, da ferramenta, mas ela é bastante positiva e performa bem. E uma série de outras que são mais específicas para as apresentações, né? Como você já mencionou, o Notebook LM, que é muito positivo, não só para gerar apresentações, vídeos e por aí vai, mas também, assim, relação. Enfim, a gente tem que ir explorando. O mais importante claro. é que a gente tenha esse ponto de partida, ou seja, se a gente começar com essas que são mais de base e aprender a lidar com elas, explorar as próximas, elas tendem a ser mais fáceis. E aí, professor, Claro. vou fazer a seguinte pergunta. Né? Hoje tem um pouco daquela coisa do agente, do projeto que conversa com a internet, que faz todas as coisas. A gente vai falar de risco, mas conta um pouquinho.
Assim, para quem já sabe o básico, já consegue construir bons prompts, para quem quer avançar um pouquinho mais do que entrar naquela primeira janela, fazer Ah, tá. pedidos e anexar. Conta um pouquinho Uhum, o que que é essa tá, coisa de agente e o que que é essa coisa de projeto e quando que um faz sentido para o outro para quem está começando agora e vai explorar, para ter assim aquele primeiro caminho. tá. É, pensa o seguinte, imagina que a inteligência artificial, aqui a gente pode falar do ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, ele é um estagiário muito inteligente. Ele tem, 16 anos. Ele tem uma velocidade absurda, ele leu toda a internet várias vezes e ele consegue fazer cálculos, mais ou menos. O LLM não é uma ferramenta tão boa para fazer cálculo, mas ele faz um cálculo, na maioria das vezes, bom o suficiente. Muitas pessoas usam a inteligência artificial como se fosse uma versão do Google glorificada. Então, ele faz perguntas. Essa é a pior forma que eu consigo imaginar para você usar uma inteligência artificial. É basicamente você pegar uma Ferrari para ir comprar pão na padaria da esquina, né? Não faz É sentido, não é péssimo. ostentação, é ostentação. É ostentação. Exato. Então, é assim, o prompt é a forma como você se relaciona com o ChatGPT ou com qualquer ser que seja a inteligência artificial que você escolha, né? Então, a inteligência artificial, ela foi desenhada para te dar uma resposta. Qualquer resposta, não interessa se ela está certa ou está errada. Ela foi desenhada para te dar uma resposta. Se ele souber a resposta, ele vai te dar uma resposta. Se ele não souber, ele inventa alguma coisa. A responsabilidade de garantir que você saiba o que pedir e ter o máximo de probabilidade de que isso sirva para alguma coisa é sua, não é da inteligência artificial. Então, vamos lá. Vamos, por exemplo, do TCC, né? Eu tenho certeza que deve ter muitos dos seus colegas se preocupando muito. Uma Projetos forma finais. ruim, Vamos trabalhar nossos projetos finais. projetos finais, certo? Então, vamos lá. Se eu chego para você e falo para a inteligência artificial, escreva uma monografia, um projeto final sobre o uso de inteligência artificial para a psicologia. Ele vai te dar uma resposta, mas eu garanto para você que ela vai estar cheia de erros, vai estar superficial, vai estar mal organizado, enfim, vai estar péssimo porque o seu pedido foi péssimo. É mais ou menos você chegar numa Serviço casa de porco. hambúrguer. Sim, exato. Você chega num especialista internacional de hambúrguer, se é que existe isso, e fala: me dá um hambúrguer bom. O que é um hambúrguer bom? Você tem intolerância à lactose? Você gosta de cebola? Você gosta da carne mais ou menos bem passada? Você gosta do hambúrguer canadense? O hambúrguer americano? Você gosta de hambúrguer industrial ou você gosta daquele que você compra contra filé e você controla a quantidade de gordura? Então você precisa especificar claramente aquilo que você quer. No exemplo do TCC, como seria um bom prompt? Eu sou um aluno de psicologia. Estou no 10º semestre, não 10º ano, porque isso seria Obrigada. deprimente. Uhum. Eu quero fazer uma análise sobre o uso de inteligência artificial para aplicações em psicologia clínica para o tratamento de depressão a ser aplicado em hospitais que trabalham com doenças terminais, por exemplo, né? Você percebe que, na medida que você descreve quem é você, o que você precisa, como você vai usar aquela informação, quais são os limites que você tem, ele vai gerar um resultado melhor. Então, você falou o que você quer, quem você quer, quem você é e o que você quer realizar. Tem um outro bloco. Eu quero que você faça essa monografia ou esse trabalho final usando a estrutura da FMO, usando a estrutura de Harvard, usando a estrutura de qualquer outra universidade. Cada universidade tem as suas especificidades. E você vai trabalhando pedaço por pedaço, a chance de você ter um resultado melhor é muito maior. Se você Uhum. fizer isso com o ChatGPT, depois de alguns dias, você vai ter um bom TCC.
obviamente você tem que respeitar as regras da sua universidade, né? De Se você tiver plágio, né? Se a gente pedir isso, totalmente, é evidentemente que isso, além, né, de ser considerado não plágio direto, mas na verdade a gente está usando de falsidade ideológica, que é como se ele estivesse exato, escrevendo por você e não é esse o ponto, mas ele pode te dar as exato, características. Ainda assim, o ponto é que ele tem condições de te fornecer. Mas, sim. até nesse ponto, deixa eu ver só se eu entendi para construir junto com os colegas que estão acompanhando aqui comigo. Uhum, Então, a gente tem que dividir o meu pedido em blocos. Então, certo. primeiro eu vou identificar qual é o meu perfil, para que eu estou escrevendo. Então, eu tenho recortes específicos, né? Você mencionou Uhum, para depressão, dentro de um tratamento hospitalar de doenças terminais, sobre seguindo uma linha psicanalítica. Num outro uhum, bloco, mas dentro do mesmo prompt, é isso, professor? Dentro do mesmo prompt, num outro bloco eu coloco, uhum, usando, né, a sua saída deve ser utilizando a ABNT, uhum. né? Você pode fazer isso. Você Uhum, pode fazer isso. Eu pessoalmente não gosto. Eu ok. acho que o GPT ele é limitado. Qualquer inteligência artificial é limitado, tá? Então você pode falar sobre o uso que você vai dar. Então você pede para ele ajudar você numa pesquisa, para Uhum, ajudar você a escolher qual é a área específica na qual você vai trabalhar. Certo? uhum, Depois você pode pedir para ele fazer a sua pesquisa. Então, se você tiver com o GPT, ele vai te dar um resultado. Se você tiver com o LLM, o notebook LM, ele vai gerar um resultado melhor, porque ele tem mais ferramentas que ajudam você a fazer a identificação e validação das fontes, né? Então, é aquilo que eu falei. A parte mecânica ele vai fazer, mas a parte pensante, quem está fazendo esse trabalho final é você, não é a inteligência uhum, artificial. Então, ao invés de você gastar os olhos procurando no Google durante uma semana, você pode pedir para ele fazer a pesquisa e ele vai conseguir fazer isso em algumas horas, porque você vai interagir com ele. Então, eu acho que o que tende a funcionar melhor é você fazer uma atividade de cada vez. Então, eu uhum. pego o processo de elaboração do meu trabalho final, e aí eu vou pegar cada gomo e eu uso a inteligência artificial para trabalhar cada gomo em particular. Então, tem a minha interação como psicólogo e tem o trabalho que a inteligência artificial vai fazer. Então, você não vai precisar ler 300 mil fontes. Você vai pedir para ele analisar as 300 mil fontes e, de acordo com critérios que você vai definir, ele vai fazer o filtro e vai tirar aqueles que não atendem. Por exemplo, você quer trabalhos que tenham sido revistos pelos pares. Você quer trabalhos que tenham vindo de universidades reconhecidas. Você quer trabalhos que sejam academicamente reconhecidos. Você quer revistas de psicologia ou de outra área do conhecimento que tenham um reconhecimento científico. Ou seja, só esse trabalho já eliminou muitos e muitos dias de agonia para você. E de Depois que você. leitura desnecessária, porque aí você foca, lê e se Exato. aprofunda naqueles que de fato fazem sentido para o seu trabalho. Exato. Agora, eu peguei as 300 mil fontes e eu limitei a 50. Essas 50 você vai ler, porque você pode até pedir para ele fazer resumo, mas não vai gerar o mesmo resultado. E você faz o trabalho final porque você quer aprender. Se você pede para a inteligência artificial fazer, inclusive, esse trabalho de digerir as informações, você está perdendo o seu tempo, porque você pode até fazer, eventualmente, um bom trabalho, mas você não aprendeu. Ou seja, para que você fez isso? O ponto Então é, é o que eu ela falei. pode, sim, você deveria, não em questão da sua formação, né? Porque enquanto você Exato. estiver frente ao seu paciente, e assim, com o passar do tempo, até para a gente buscar fontes que nos apoiem na nossa prática clínica ou organizacional ou qualquer outra área, a gente vai precisar saber por onde começar a procurar. Ou seja, se a gente não aprendeu, a gente Uhum. não sabe nem criticar qual é a saída, né? Que eu acho que é um outro ponto que a gente vai falar em termos de risco. Mas ainda antes do Sim. risco,
Eu queria que você me contasse, tem dois pontos que eu acho que é importante todo mundo conhecer. Um é o que que é um agente dentro de uma inteligência artificial, que a gente sabe que tem no GPT, no cloud, por aí vai, e o que é um projeto. E onde um é bom, o que um é bom para o quê, né? Porque dá a sensação que é tudo igual, tudo a mesma coisa, e não é. Vamos começar pelo agente, então. O agente, ele é, entre aspas, uma inteligência artificial que vai ser configurada de acordo com aquilo que você precisa. Então, vamos lá. Vamos supor que o seu objetivo é trabalhar com é, um trabalho final, no qual você vai usar a teoria psicanalítica. Então, o que que você faz? Você precisa que a inteligência artificial conheça o máximo de teoria relevante para ajudar você a fazer a análise. Então, psicologia, eu imagino que tem uma parte de ciência e uma parte de arte. A parte da ciência você consegue organizar e estruturar. Então, se você pegar os livros do Freud, por exemplo, e livros que ajudam você a entender o Freud, você pode pegar esse texto e colocar como parte do corpo de conhecimento do agente. Ou seja, eu Quando alimento, você fizer né, esse agente com a isso, informação que é importante para ele. Ok. exato. Então, quando você fizer isso, você vai fazer, tem muitas aspas, um clone daquela pessoa que você quer que te ajude. Ele continua sendo uma inteligência artificial, ele não é uma pessoa, mas aquela inteligência artificial agora está muito mais customizada. Então, se você quer trabalhar com a linha psicanalítica, ele não vai te dar conceitos e informações de psicodrama ou outra linha terapêutica Fenomenológica, enfim. qualquer. Uhum. Isso. Então você vai colocar foco naquilo. Então isso vai fazer com que o seu raciocínio naturalmente seja mais alinhado àquilo que você precisa. Você pode dizer como você quer que aquele agente se comporte. Então, você tem diferentes agentes e cada agente vai ter uma personalidade diferente. Então, eu tenho, na minha atuação profissional, vários tipos de agente. Eu tenho um tipo de agente para me ajudar a fazer uma análise de textos. Eu trabalho com inteligência de mercado, então eu preciso ler uma quantidade absurda de informações. Eu não tenho tempo de ler 15 relatórios de banco de investimento por dia, mas a inteligência artificial consegue varrer 250 todos os dias e me indicar quais são aqueles que são mais importantes. Eu tenho aqueles agentes que me ajudam a elaborar relatório. E de acordo com o relatório, você tem uma metodologia diferente. Então, eu tenho especialistas para trabalhar com uma ferramenta chamada jogos de guerra, um outro tipo de agente que é desenhado para fazer uma análise de ambiente competitivo, um outro tipo de agente que é desenhado para fazer profile de empresa, que é basicamente a descrição da empresa. Então, é uma forma de você criar os especialistas. O projeto é um pouco diferente. O projeto é um lugar onde você coloca vários tipos de conhecimentos diferentes. Então, aqui eu vou dar um exemplo da minha área, que é a administração. Se eu for fazer uma análise do mercado de canetas para emagrecer, por exemplo, eu vou ter uma interação, uma Repositório? conversa. Hum. Ele seria um repositório das várias conversas que você tem e cada conversa vai ser especializada num assunto. A vantagem de você gerar um projeto é que você tem vários temas diferentes, mas correlacionados. Por exemplo, fabricantes de canetas, tipos de tratamento. Então, você tem uma conversa onde você vai explorar todos os fabricantes, o histórico, como é que foi feito, de onde veio o investimento, quais são as perspectivas, planos futuros. Uma outra conversa que fala sobre tipos de tratamento. Então, você tem diferentes substâncias químicas, cada uma que tem um funcionamento diferente. Uma outra que vai falar sobre canais de distribuição. Uma outra que vai falar sobre as patentes que estão caindo e logo vão ter uma versão genérica ou várias versões genéricas. Então, todas essas conversas podem ou não estar apoiadas por agentes. No meu caso, quase sempre estão, mas eles estão relacionados a um tema único, né? Se você Uhum. pensar nisso no ChatGPT, tipicamente essas conversas não interagem umas com as outras.
Outras ferramentas, como o Claude ou o Gemini, podem ter configurações no qual você tem uma troca de conhecimento lateral, tá? Mas aí eu não sou tão especializado. Como eu falei, eu tenho usado mais o GPT, o Gemini, e eu estou me apaixonando pelo notebook LM, e, by the way, foi o que a minha filha me ensinou a usar. Sensacional. Ah, curioso. Interessante. Eu imagino com quem ela aprendeu. O pessoal lá tá usando bastante mesmo. Mas, assim, o ponto, assim, acho que só para fechar a questão Uhum, dos. Assim como você mencionou que o agente, eu subo todos os conteúdos, os textos, eu consigo até subir livros, enfim, existe uhum, informação que eu coloco para a gente. Para o projeto, eu também faço, são conversas relacionadas, mas eu também posso subir textos que vão apoiar, né, a interação e o diálogo nesses pontos comuns. Por isso que eu acho que eu mencionei uhum, repositório, porque a gente guarda informação e conteúdo ali também para ir educando uhum, essa. Ele seria, assim, o projeto eu poderia entender mais ou menos como aquela janela geral que a gente entra. Vamos falar do GPT, que eu acho que é o mais comum e todo mundo já manipulou em algum momento, já trabalhou com ele em algum momento. Em uhum. vez de ser aquela genérica, é aquela conversa especializada de termos que se correlacionam com toda a informação que ele vai na internet, mas com foco específico, inclusive, naqueles conteúdos que eu subi ali. Então, ele é bem específico para trabalhar dentro de uma área de um conhecimento de um projeto específico, né? Por isso que ele chama projeto, talvez. Sim. Uma coisa que eu tenho usado que é muito legal, tem mais a ver com a minha área. Eu não sei como isso poderia ser usado por psicologia. Em psicologia é o seguinte: um dos trabalhos que eu faço é a análise do ambiente competitivo. Então você tem o jogador A e o jogador B. Eu tenho um agente que tem as informações do jogador A e um outro agente que tem todas as informações que eu tenho, que eu consegui reunir, do jogador B. E aí eu coloco os dois para brigarem um com o outro, para entenderem como seria a interação no ambiente competitivo. Então, ok, eu tenho o jogador A e o jogador B. O que acontece se o preço do combustível aumentar? Como é que vai ser a reação? E de acordo com o histórico, com as características das duas empresas, elas vão ter um comportamento diferente. E isso vai gerar um efeito sobre o mercado. E eu consigo mapear esse efeito cruzando os múltiplos agentes que são especializados nos diferentes jogadores. Tá? Isso parece papo de doido, mas eu prometo para você, isso é prático e pode ser feito. Tá? E Ótimo, economiza uma quantidade absurda de tempo. sim. Mas agora sim, a gente falou de todas essas possibilidades, abrir janelas para que o aluno de psicologia e o psicólogo tenham consciência da amplitude de tudo que pode ser usado, de forma ética, sem dúvida. Mas e sobre riscos, professor? Quais são os riscos que a gente tem que estar mais atento durante todo o tempo? Tá. Primeira coisa, vamos falar de alucinações. Então, a inteligência artificial foi desenhada para te dar uma resposta. Se ele não tiver a resposta, ele vai te dar uma resposta. Portanto, você precisa checar. Em administração, em trabalhos estratégicos, o que eu tenho feito bastante é pedir para ele fazer um fact-check. Então, ele vai falar que alguma coisa é assim. Então, ele vai falar que estão acontecendo mudanças no ambiente geopolítico que vão fazer com que o preço do petróleo faça isso ou faça aquilo outro. Beleza. Ele gerou um relatório. Eu peço para ele fazer, por exemplo, um fact-check em três fontes independentes e heterogêneas. Então, vamos lá. Se o preço da gasolina vai subir, eu devo esperar vários sinais. Eu devo ter um sinal do fornecedor, então da empresa que está oferecendo petróleo. Eu devo esperar sinais da cadeia de distribuição. Então, eu deveria ver uma dificuldade de transporte do ponto A para o ponto B. Eu deveria ver também o movimento dos postos de gasolina para lidar com essas questões. Então, se eu pego fontes independentes e heterogêneas, eu vou falar de consumidor final, eu vou falar de transportador, eu vou falar de produtor. E essas organizações não vão se coordenar para mentir para mim. Então, a chance de eu pegar uma informação correta é muito maior. Uhum.
tem uma questão de vieses. Então, a inteligência artificial, ela não é completamente honesta no sentido de que ela vai se adaptar a você. Então, se você acredita em alguma coisa, você vai levar os agentes que você criou a acreditarem naquilo que você acredita. E isso é perigoso, porque e se você estiver errado? Então, o que eu faço é pedir para ele identificar quais são as conclusões diferentes que você pode obter da mesma quantidade de dados. Existem algumas ferramentas de suporte de análise de decisão que são desenhadas especificamente para você formular as hipóteses e tentar destruir todas as hipóteses. Aquela que ele não consegue destruir é plausível. E é interessante, porque muitas vezes a gente faz um esforço gigante para tentar provar aquilo que você já acredita. Ou seja, você vai tentar achar informações que mostram que você está certo. Isso é perigoso, porque se você tiver certo, tudo bem. E quando você não tiver? Você vai agir com muita certeza em cima de uma informação que você não, uma informação que está errada. Isso é o que a gente A chama de lei viés de geral confirmação, não é mesmo? é o viés de confirmação. Super perigoso. Em psicologia, você deve ver isso com milhões de casos. Em administração, a gente enxerga isso o tempo todo. É engraçado. Aliás, seria engraçado se não fosse trágico. A gente teve o caso de empresas. Ok, não vamos entrar em detalhes, É, não, mas melhor não. Eu acho que o pessoal não vai se interessar pelas empresas. Vamos lá para a LGPD. empresas que perderam bilhões de dólares porque o chefe mandou as pessoas confirmarem que ele estava certo, o que é perigoso. Felizmente, existem leis que garantem que você tenha uma responsabilidade de um certo cuidado com as informações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados define como você deve usar as informações, o que você pode fazer, o que você não pode, e como deve ser feito o tratamento. Então, eu acho super importante que a gente entenda como a LGPD afeta o nosso trabalho e a gente consiga se adaptar para garantir que a gente respeite essa lei, que, na minha opinião, é uma lei super importante que deve ser levada em consideração, porque quando a gente pensa em trabalho com psicologia, você está falando com a vida das pessoas, e a vida das pessoas merece respeito. Né? E você tem a questão do sigilo clínico. Pensa no que é um paciente que está vindo para um psicólogo. O pessoal fala que ser um paciente de terapia é fácil. É só você abrir os pulsos e deixar sangrar. Nossa, que horror. E isso mostra o grau de confiança que você tem com o seu terapeuta. Se por uma imperícia essa pessoa não protege as suas informações, o Uhum. que que isso vai gerar com a confiança que as pessoas precisam ter nos seus respectivos terapeutas? Então, eu acho que existem questões muito, muito sérias que são importantes no meio administrativo, que é o mundo onde eu vivo, mas que é muito importante no mundo da psicologia. Alucinações, você vai gerar uma conclusão que, por definição, está errada porque eu não chequei. Eu tenho um viés. Chegou um paciente e eu acho que ele tem TDAH, e aí eu vou tentar buscar as informações que confirmam que aquela avaliação estava certa. E aqui eu tenho um caso muito interessante, que é o meu sobrinho. O meu sobrinho foi diagnosticado como autista. E aí isso foi a hipótese diagnóstica que nunca foi desafiada. Aí esse menino começou a ter alguns comportamentos diferentes na escola. E a psicóloga da escola pediu para fazer mais testes. E eles perceberam o seguinte: ele não tem autismo, não tem TDAH. O que acontece é que ele tem uma inteligência absurdamente alta. E por causa dessa inteligência, ele estava com dificuldade de se relacionar com as pessoas. Eu não conheço muitos detalhes, mas eu achei interessante, porque foi um caso em que o psicólogo chegou a uma conclusão e ele basicamente tentou confirmar aquilo que ele achava. E no fundo não era aquilo. Né? Mal profissional, não sei. Eu acho que é um profissional humano, porque o que ele fez, todos nós fazemos, de uma forma ou de outra. Enfim, talvez a gente tenha que cortar essa parte.
É. É, De qualquer forma, agora vamos falar, você fala de demonstração ao vivo. Acho que era a nossa próxima parte, rumando ao fim. isso. Como é que nós estamos de tempo? Eu separei o período para fazer isso. Olha, Vamos lá. eu diria para você que assim, a essas alturas, quem não abandonou acelerou, mas vai chegar nessa parte é divertida. Então, vamos abrir pro pessoal, né? Depois, Ah, ok. Esse daqui era eu tentando achar um fundo de tela bacana. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos supor que a nossa situação é: eu sou um psicólogo clínico e eu preciso me preparar para lidar com essa mudança causada pelas canetas emagrecedoras. Então, como é que eu faria isso? Bom, normalmente eu faria um agente, mas eu precisaria de pelo menos 1 hora e meia para mostrar como é que se faz um agente. Então, vamos fazer isso da forma mais simples. Eu não faria desse jeito, eu faria um agente. Então, o que você você tem faria um aqui agente. é Só o. mostra para a turma onde que ele Tá, encontra isso. Até para quem quiser ser curioso, ele descobre aonde ele encontra, né? Como ele pode claro. fazer o agente. Tá. Então, você vem até aqui. Essa aqui é a versão paga, tá? Então, você vem até aqui, explorar agentes, e daí ele vai chegar nesse ponto daqui. Então, você tem os GPTs, e aqui você tem os GPTs que foram criados por outras pessoas, tá? E o que acontece? Eu não sei quem gerou esses agentes, e eu não sei exatamente como é feita a classificação. Então, é legal a gente explorar para saber como é feito. Agora, vamos supor que você queira fazer um agente seu. Uhum. Você quer saber? Vamos fazer direito. Você tem razão. Se as pessoas não abandonaram a gente, provavelmente elas estão interessadas. Então, Podem ter aqui pulado você tem, também. né? Aqui você tem duas partes. Você tem a parte de criação e a parte de configuração. Essa parte de configuração exige que você tenha um conhecimento um pouco maior de como você faz um agente. Então, como é que eu ensino nas minhas aulas? Então, você vem até aqui no Create e aí você fala o que você quer, o que você quer fazer. E ele vai interpretar e ele preenche para você esses campos aqui. Como é que você faz isso? Então, aqui você tem, nessa tela que está mais escura, os parâmetros para você montar o agente, e aqui é o que você precisa para testar esse agente. Então, como eu faria caso eu não tivesse tempo de ensinar todos os truques de criação? Eu contaria a minha história como se eu estivesse falando com uma pessoa. Um aluno de Gostaria de psicologia. ver o Uhum. efeito das canetas emagrecedoras para a prática de psicologia clínica. Eu não conheço profundamente essa tecnologia, mas preciso estar preparado. Como poderia ser um agente capaz de me ajudar a fazer essa avaliação? Ou seja, que é a tecnologia, como o seu sucesso afetaria o comportamento dos pacientes que sofrem de obesidade, efeitos colaterais importantes para o psicólogo. Ou seja, eu vou descrever Bom overview, né? exatamente qual é o problema, né? Uhum. Então, normalmente eu gastaria pelo menos 1 meia hora para fazer isso. Vamos ver o que ele faz. Então, o que eu fiz foi dizer quem eu sou, qual é a situação, qual é o meu problema, e eu quero que ele me diga como seria um agente. Eu não pedi para ele criar um agente. Então, ele precisa ser uma ponte entre a farmacologia, etc, etc.
Beleza. Então, vamos dizer que eu poderia só confirmar e ele vai gerar o agente, tá? Funcionaria? Funcionaria. Não é assim que eu faço, porque as minhas análises exigem um pouco mais de profundidade, tá? Então, mas vamos dizer, vamos fazer a forma certa. Pode ser. Na Então, verdade, nós vamos estamos fazer passando pelo processo agora, né? Assim, acho que se o isso. pessoal entender o espírito e aprender esse processo, eles podem fazer de acordo com a Hum, necessidade que eles têm cada gente. exato. Então, o processo seria o seguinte: você diz quem é você, o que você quer, o que que você precisa, e você pede para ele quais seriam as características do agente. E daí ele vai fazer algumas perguntas para você, e aí ele vai gerar esse agente, nesse caso, de uma forma bastante superficial. Então, esse é um jeito, né? Ok. Agora, vamos dizer o seguinte, que eu queira que ele faça as perguntas para ter uma visão um pouco mais profunda. Então, ficou muito superficial e faça as perguntas que precisar para refinar o agente. Ok. Aqui você começa a usar a inteligência artificial para pensar por você, porque na medida que ele faz as perguntas, ele consegue se aprofundar nas características desse agente. Então ele quer saber, bom, como é que você vai usar essa informação? Vamos dizer que eu queira apenas a parte clínica terapêutica. Eu não quero fazer um trabalho acadêmico, eu não quero trabalhar com inteligência estratégica, eu sou um psicólogo que quer trabalhar lá, ok, no consultório. Beleza, qual a abordagem que você quer que ele tenha? Então, eu posso trabalhar com terapia comportamental cognitiva, eu posso trabalhar com psicodrama, etc, etc. Vamos dizer que eu queira trabalhar com TCC. Quando você fala que eu quero trabalhar com terapia cognitiva comportamental, ele vai se limitar a esse tipo, a essas metodologias e não vai considerar as outras, tá? Então, qual é a profundidade que você quer? Vamos dizer que eu queira profundo. Então, não apenas você vai ter o conhecimento básico de psicologia, mas ele vai ajudar a gente a entender qual é o efeito das drogas, porque você vai encontrar alguns pacientes que precisam disso, né? Quando você trouxer um caso clínico, como você quer que o GPT, você quer que o GPT responda em formato estruturado? Então, você pode pedir para ele capturar essas informações e depois então você vai ser um pouco mais estruturado, ou você pede para a pessoa falar a história e ele vai pescar daquela conversa quais são os elementos, tá? Então, vamos dizer que era um processo mais estruturado. Ser capaz de capturar as informações no discurso livre. A minha cabeça, de modo geral, é muito estruturada, mas eu preciso ter a habilidade de capturar os elementos em uma conversa não estruturada. Ok. Última pergunta. Qual postura epistemológica você quer do GPT diante de uma evidência fraca ou um hype farmacêutico? Então, eu quero ser conservador, exploratório ou dual track. É, vamos dizer que eu queira ser conservador. Aqui depende muito do jeito que você quer trabalhar. Então, Exatamente. ele vai Qual é seu respeitar alinhamento, né? isso, exatamente. Muito importante que você não se adapte ao GPT. O GPT não consegue fazer isso, então eu vou. Não, você formata a ferramenta para servir a você. Ok, então agora você tem um agente que está razoavelmente funcional. Então, e é assim que eu faria. Então, dependendo da importância daquilo que a gente com o qual a gente vai trabalhar, a gente pode fazer esse agente mais ou menos profundo. Na Uhum. vida real, se eu tiver 5 dias para fazer uma tarefa, eu gasto um para fazer o agente. Porque no mundo corporativo,
se você faz uma coisa de direito uma vez, você vai ser solicitado a fazer muitas vezes. No caso de um psicólogo, eu imagino que em algum momento você vai se especializar em alguns temas com os quais você tem mais familiaridade, interesse ou habilidade. E você pode refletir esse conhecimento no seu agente. E Uhum. é assim que eu falei, tá? Então, Ótimo. aqui eu venho aqui e criar, tá? Ah, só uma Aqui você pergunta. Esse daqui é aqui, se ele quiser, ele, ela, né, digo, o indivíduo, né? Só concordância nominal. Eu posso também adicionar os livros, os textos, tudo que eu quero para compor esse agente também, né? Só é que eu quero ajudar os colegas pode, a entenderem que isso é uma possibilidade. pode, e é assim que você faz. Você vem até aqui, você tem o nome, você viu que a gente definiu esse nome durante a conversa aqui, Sim. né? Uhum. Então você tem a descrição, as instruções, não foi a gente que fez, foi ele que preencheu com as perguntas. Por meio das Conversation nossas starters, respostas. isso, é isso daqui. O conhecimento, e é aqui que você vai fazer o upload dos arquivos. Então você vai buscar os arquivos e ele vai buscar dentro da sua pasta os, do- Uhum. os documentos que vão ser usados como referência, né? Perfeito. Então, eu tenho livros que falam sobre cada um dos remédios. Eu tenho estudos que falam sobre os efeitos. Eu tenho as monografias que falam sobre o uso dessas tecnologias para ajudar o controle de peso ou do diabetes. E é aqui que ele vai entrar, né? Perfeito. Aqui você Então a pode gente tem escolher um pacote colega. de conhecimento, né? Sim. O grande perigo é que o GPT vai gerar uma resposta muito profissional, que você não sabe se está correto, confiável, e que não necessariamente reflete o seu grau de conhecimento. Portanto, é muito importante que você, como psicólogo, assuma a responsabilidade de garantir que o resultado faça sentido. Ou O seja, GPT não estude, tem essa. estude, aprenda e faça uma boa crítica, porque a ideia é que ele te ajude Exato, com o volume e com os alinhamentos. exato. Bom, de modo geral, de uma forma muito resumida, é assim que eu faria com a gente. E a partir daí, eu entraria com as informações do paciente. Deixa eu ver. Tá, aqui, do jeito que eu fiz, ele não vai publicar, porque ele vai gerar conselhos médicos, o que é uma boa ideia. Então, eu vou ter que voltar para lá e mexer na descrição. Ou seja, eu não quero que ele substitua o psicólogo, eu quero que ele me ajude, como psicólogo, a fazer essa análise. Mas, tranquilo, isso daqui é relativamente fácil de fazer, mas esse é o processo. Então, você vai precisar lidar com o fato de que o GPT não vai fazer o processo por você, ele não vai tomar as decisões, a responsabilidade continua sendo sua, né? E quem vai fazer um diagnóstico e vai fazer as receitas é você, não é o GPT. Ele é só um assistente que vai ajudar você a fazer esse processo. Tá? Então, e é assim que eu faria. Eu faria Não, um pouco mais fantástico. elaborado, mas é exatamente isso. Mas para quem nunca teve Beleza? a oportunidade de saber como funcionava, tem um ponto de partida, e aí, né, com o exercício, aprendizado e estudando também, você vai se Sim, aprofundando e utilizando como uma ferramenta de apoio na tua atividade diária. sim. Lá na FIA, onde eu sou professor, a gente sempre fala que o aprendizado desse tipo de ferramenta tem duas partes. O aprendizado em si, no qual você aprende o que é a ferramenta, que tem o botão que faz isso, que existe uma instrução que faz aquilo, e aquele exercício que você repete até que fica automático. Então, essa parte de você repetir até que fica automático, na minha opinião, é tão ou mais importante do que o aprendizado. Porque você pode aprender a usar uma ferramenta e não ser capaz de fazer isso, porque você não praticou, né? E eu acredito que seria muito, muito, muito importante que os alunos tivessem essa disciplina de exercitar, né? E é que nem andar para frente. Você, Uhum. no começo, quando você vê uma criança, ela se enrola, ela cai, não sei o quê, mas com o tempo você consegue ficar melhor. Maravilha. Deixa eu ver. E para o futuro, acho que E esse é o ponto. E para o futuro, o que podemos esperar para o futuro com o IA? eu acho que
vai acontecer, com a inteligência artificial, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Word, Excel, PowerPoint e WhatsApp. Eu percebo que muitos psicólogos se comunicam com os seus pacientes usando a tecnologia avançada de WhatsApp. Então, as pessoas têm uma relação diferente daquelas que eles tinham. Hoje é muito mais comum você ter um atendimento remoto. E o atendimento remoto exige o desenvolvimento de algumas competências que a gente não tinha antes. A Uhum, inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Nós teremos aquelas pessoas que vão trabalhar com inteligência artificial e vão conseguir estudar mais e vão conseguir fazer análises mais rápidas e mais profundas e, enfim, e que vão conseguir usar o conhecimento de todo o histórico de relacionamento e aquelas pessoas que acreditam que a melhor forma de fazer terapia é o que se fazia na época do Freud, em 1915. Eu acho que tem espaço para os dois tipos de profissional, mas eu acredito que aquele que domina a tecnologia vai ter mais facilidade e a vida vai ser mais prática. uhum. A tecnologia não vai fazer de você um psicólogo ou psicóloga melhor. Ele vai ajudar você a se concentrar nas atividades críticas para a psicologia e sem ter uma crise toda vez que você for emitir uma nota fiscal, por exemplo. Você tem um trauma com a nota fiscal, isso é bom da gente deixar claro, tá? Eu Nem todos preciso fazer precisam ter terapia. esse trauma. Ok, então, professor, eu acho que pensando assim, para aqueles que querem evoluir, né, e eu acho que aqui para a gente finalizar, qual que é o próximo nível para quem quer seguir em frente e aprender mais sobre inteligência artificial, enfim, a gente sabe que hoje foi uma introdução, né, que para uma aplicação, né, e um uso contínuo, você vai encontrar os seus processos, mas é importante Uhum, entender que tenha método. E aí você vai uhum, precisar seguir para treinamentos mais avançados em algum momento. Aqui a gente só deu uma introdução, contextualizou, deu alguns exemplos, citou todo mundo pelo menos numa mesma página. E agora o que que é uhum. o próximo nível? Eu acho que o próximo nível é as pessoas decidirem o quanto que elas querem evoluir. Então, você consegue aprender sozinho, só que isso tem um custo, que é tempo. Eu tenho alguns treinamentos, eu ia oferecer uma série de opções, mas eu nunca trabalhei especificamente para um grupo grande de pessoas que trabalham com psicologia. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Então, vocês podem entrar em contato comigo. Nas próximas 2 ou 3 semanas, eu vou começar a gerar um conteúdo lá no LinkedIn e outras ferramentas. Então, eu vou compartilhar com aquelas pessoas que tiverem interesse o meio de ter acesso a esse conteúdo e caso vocês tenham uma necessidade imediata, eu posso ajudar você a sair do zero e já Pois começar a é. fazer algumas atividades para acelerar o seu aprendizado. Ótimo, Então, vocês professor. podem ter contato comigo pelos e-mails e pelo WhatsApp. Bom, a gente tomou um tempo significativo né, das suas atividades diárias. A gente agradece muito a sua disponibilidade, teu interesse. Eu sei que você estudou e se preparou tentando trazer paralelos, né, e exemplos que fossem concretos e fazer uma demonstração, né, aberta, assim, né, de por onde começar, como a gente pode se aprofundar. Agradeço bastante. Acho que toda a equipe envolvida Beleza. no que a gente chama de trajetória psi, né, que o grupo carinhosamente batizou para que a gente pudesse colaborar para aqueles que estão saindo, né, para o mundo profissional, para aqueles que estão se preparando, para os jovens profissionais e para aqueles que há muito tempo estão no campo, mas precisam se atualizar com as Claro. ferramentas e com a inteligência artificial. Então, professor, muito obrigada. Aqui ficam os Sempre um contatos, prazer, Samantha. os colegas que ficaram conosco até agora. Tenho certeza que valeu a pena. Muito obrigado e a gente se vê em breve.